Olá, meus amigos. Olha, a coisa está complicando para o seu Alexandre de Moraes, hein? Eu vou tentar falar com você nesse vídeo hoje sobre uma coisa que ninguém está vendo, mas que está se encaminhando para colocar o seu Alexandre de Moraes no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. É exagero meu? Olha só o que está acontecendo. Você deve ter acompanhado na mídia todo esse desembrolho. O pedido agora do pedido para que o X entregue as informações ao Congresso americano. Né? E tudo isso vai desenvolvendo para um lado que vai levar o Alexandre de Moraes para a Corte Penal Internacional. Vou falar com você sobre isso hoje, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo, para você curtir, para você comentar, para a gente chegar cada vez a mais pessoas. Lembrando que o intuito aqui é demonstrar que o cristão não pode votar na esquerda. E cristão não vota na esquerda. Vamos lá. O vídeo vai ser técnico, vai ser chato, mas não tem outra maneira. Você deve ter acompanhado que o Elon Musk ele avisou o Supremo Tribunal Federal, o STF, que toda a comunicação feita ao ex-Brasil, ao X no Brasil, vai ter que ser enviada ao governo americano, ou, mais objetivamente, né, aos deputados americanos, ao Congresso americano. Por que isso? Porque nos Estados Unidos existe uma determinação que empresas sediadas em solo americano não podem participar de corrupção no exterior. A gente aqui no Brasil, quer ver? Eu vou fazer um exercício. Eu falo de corrupção e você lembra de? Não é isso não. A corrupção, ela não é só financeira. Não é só financeira, é corromper. Então, as empresas, quando elas agem contra a Constituição do país, elas estão corrompendo as leis do país. Isso é considerado corrupção. Nos Estados Unidos, na Constituição americana, diz que qualquer empresa sediada em solo americano que praticar corrupção, ela vai ser julgada por esse crime. Ela não pode, ela é proibida. O que acontece? E olha, eu não quero aqui fazer uma ilação, mas pense comigo. O X traz à tona esse assunto. Aí o que o X pode fazer aqui no Brasil? Nada. O que a corte americana poderia fazer no Brasil? Nada. O que os deputados, que é quem levariam o assunto para a corte, poderiam fazer no Brasil? Nada. Mas a partir do momento que os deputados pedem ao antigo Twitter, né, o X hoje, para que envie os documentos, eles estão investigando quem? É o X. Não é o Alexandre de Moraes, não é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Porém, eles têm acesso a todos os documentos que o Alexandre de Moraes mandou em sigilo para o X. Lembrando que, segundo o Elon Musk, o Alexandre de Moraes determinava, você bloqueia essa, aquela e aquela outra conta, mas não diga que nós mandamos bloquear. Diga que foi política da companhia. Esses documentos, chegando na mão do Congresso, eles são sigilosos para o X, mas eles não são sigilosos para o Congresso americano. Está entendendo? Chegando nas mãos dos deputados, qualquer deputado pode vazar esses documentos. E eu vou dizer para você que eu penso que a possibilidade de que isso aconteça é muito grande, é gigantesca. Porém, como o Alexandre de Moraes nos despachos teria, segundo informações, criado uma situação onde proibia a divulgação dos documentos, os funcionários do X no Brasil respondem criminalmente caso os documentos sejam divulgados. Aí eu entendo por que o Elon Musk falou, olha, quando tiver o meu pessoal seguro, sem correr risco de prisão, eu vou trazer à tona tudo isso. Foi com essas palavras, mas ele respondeu, você lembra, ao deputado Nicolas Ferreira. Agora, vem o Milei, que se reuniu com o Musk e oferece asilo para os funcionários e familiares na Embaixada Argentina, ou até na Argentina, em terreno argentino, em solo argentino. Está tudo se desenhando para isso. Mas qual que é a situação? Disso está todo mundo falando. Qual é o desdobramento futuro? Ah, tá, mas o Congresso americano vai entender. Não, então o STF lá no Brasil, o Alexandre de Moraes é um ditador, o Lula é um ditador e acabou por aí? Não. Não por quê? Porque o Brasil é signatário do Tratado de Roma. O que está, pelo menos eu não ouvi ninguém falar até agora, estão esquecendo, é que o Brasil é signatário do Tratado de Roma. E o Tratado de Roma, ele trata dos crimes contra a humanidade. Crimes esses que serão julgados e processados pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional.
E olha o que diz no Estatuto de Roma, que você encontra na internet. Confere comigo aí. O artigo 7º fala dos crimes contra a humanidade. Aí você tem aqui no artigo 7º, primeiro, para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer dos atos seguintes, quando cometidos no quadro de ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Certo? Aí ele tem aqui as linhas A, B, C, D, E, e aí vai. Você chega na H. Olha o que diz na H. Perseguição a um grupo coletivo que possa ser identificado por motivos políticos, e aí vem os raciais, nacionais, mas a nossa parte, o que interessa para nós, que é os motivos políticos. Esses documentos que serão entregues ao Congresso americano, se eles realmente contêm o que o Elon Musk disse que contém, eles podem evidenciar, deixar claro, que havia uma perseguição contra os apoiadores de Jair Bolsonaro, ou seja, contra os chamados de direita no Brasil. Se isso realmente acontecer, está se ferindo essa linha H, não está? Pense comigo. Perseguição de um grupo ou uma coletividade, né, um grupo de pessoas que possa ser identificado. A direita radical, os patriotas. É fácil identificar. Você identifica um nome que sugere aquele grupo, é uma identificação. E o motivo político? Fechou? Está aí na linha H do artigo 7º, o inciso 1º dos crimes contra a humanidade. E esses crimes serão julgados no TPI, Tribunal Penal Internacional. Então, me parece... Lembra quando a gente falou, alguns vídeos atrás, das sataneiras? O título é Sataneiras de Deus, se quiser voltar lá e ver. Eu falava em cima de um sermão do pastor Luciano Subirá, onde ele falava que Deus, na Bíblia, Deus cria sataneiras. Quer dizer, a gente cria a ratoeira para pegar o rato, e Deus criava sataneiras para pegar Satanás. Rapidinho, só para você entender o que eu estou falando, a maior de todas as sataneiras foi a morte de Jesus Cristo. Porque naquele momento que ele morreu, na teoria, Satanás seria vencido. Mas depois ele acaba ressuscitando, né, no terceiro dia, e aí ele vence Satanás e vence todo o mal, e para sempre. Então foi armada uma sataneira. Satanás achou que tinha vencido, mas caiu naquela ratoeira ou sataneira. E a gente falava sobre isso na questão política. Quando as pessoas vão armando uma situação e quando chega lá na frente, essa própria situação que eles armaram acaba engolindo eles. E aí, para encerrar o vídeo, não quero fazer um vídeo longo, veja bem, alguns dados que eu vou até me arriscar aqui, mas vou falar para você. Dentro do STF, ninguém se posicionou contra o Alexandre de Moraes. Me parece que jogaram ele na cova dos leões. Literalmente falaram, não, ele está procurando, deixa que ele se vire. O homem teoricamente forte do STF, até surgir Alexandre de Moraes, era o Gilmar Mendes, que tem um temperamento conhecido no Brasil inteiro, não é para ser o segundo. Mas ele está quietinho e até nos últimos dias incentivando o Moraes. E aí o Moraes foi se apertando numa própria forca. A minha impressão é essa. Caiu a casa para o seu Alexandre de Moraes. Se tiver uma condenação, uma ordem de prisão do TPI, ele pode ser preso. E a partir daí tem um outro desdobramento. E aí eu falo com você em 2 minutos. Caracterizando que o Alexandre de Moraes realmente enviou essas ordens para que fossem bloqueados perfis de candidatos, de políticos, né? Deputados, senadores e de grandes influenciadores de um lado só, isso vai evidenciar uma interferência no processo eleitoral. Sem dúvida nenhuma. Agora, essa interferência vindo do STF e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ela pode esbarrar no governo que ganhou a eleição? Não sei. Mas que abre pelo menos uma possibilidade de uma grande discussão sobre a legitimidade ou não das últimas eleições, abre. Pode ter certeza disso. Isso vai ferver a nível internacional. Não estou dizendo aqui que o governo vai ser tirado do poder, que vai ter nova eleição, não sei. Mas estou dizendo que vai tomar um caminho aonde vai chegar, só Deus sabe. Certo, para mim, numa visão jurídica, é que o Alexandre de Moraes arrumou para a cabeça. Para falar uma linguagem bem popular, fácil de entender. Ele se enforcou.
E se os documentos, esse ainda é o detalhe que a gente precisa apurar, se realmente o Elon Musk tiver os documentos que diz que tem, provavelmente, muito provavelmente, o Alexandre de Moraes vai ser condenado, ou pelo menos vai ser julgado no Tribunal Penal Internacional. E isso, se não é o fim da carreira dele como ministro, pelo menos em termos de moralmente, ele está acabado, se isso realmente acontecer. Daí, alguma intervenção aí na questão de governo, seja com novas eleições e tal, aí é outra história. Mas que se abre um caminho para se andar nele e para se buscar informações bem mais pormenorizadas, isso abre sem dúvida nenhuma. Certo? Grande abraço, um beijo no seu coração, fique com Deus, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, passa aí para os grupos que você conhece, nós precisamos chegar a mais gente e mostrar para eles que cristão não pode votar na esquerda. Tem muita coisa errada na esquerda que é contrária a tudo aquilo que acreditamos enquanto cristão. E nós não podemos fazer parte disso. Um abraço, até a próxima.